ABC Thursdays. Welcome back. Grey's Anatomy is all new. Why didn't you tell me you were pregnant? The drama going down Bungee jumping from the bridge as cord snapped. We need all hands on deck. is unbelievable. You think you're God's gift to this hospital? You're just another doctor. My relationship with Catherine is complicated. I'm gonna sue you. Your lawyers know where to find me. You're unbelievable. Grey's Anatomy. All new Thursdays, 10/9 Central on ABC and stream on Hulu. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, o melhor e mais completo podcast de liderança que existe por aí, em busca do santo graal da liderança e da gestão. Wellington, para mais uma gravação, Wellington. O que vai ser o tema de hoje? Hoje nós temos. Fala uma bobagem que já ia falar bobagem. Hoje tem 2, 3, 4, 5 tópicos, né? Mas acho que o que é legal da gente falar é dos novos buzzwords ali de skills de liderança. Que a gente tinha comentado daquela fotinha lá com as 8 características ali da nossa querida Conquer. Depois a gente tira do corte. Então o nosso tema de hoje é as novas competências dos líderes. Isso. Que a gente vai pegar esse material da Conquer e a gente vai fazer Paga nós, Conquer. uma análise aqui, né? Pagar nós nada, a gente vai criticar eles. Não, mas a gente já falou o nome, cara. A gente já falou o nome, tem que pagar, cara. Mas a gente vai desrecomendar eles. Fica aí. Que tá bem legal. Wellington, essa semana a gente acabou tendo acesso aqui a um material que está circulando no LinkedIn, né? Ninguém vai falar aí que nós estamos fazendo práticas anti-leais de comércio, estou atacando uma empresa. Não, estava lá no LinkedIn, né? Ninguém comprou nada para criticar ninguém. A gente simplesmente está procurando na internet, navegando pelo LinkedIn e tem esse anúncio, que é um treinamento super disruptivo, que a Conquer está disponibilizando aí, que se chamam as novas competências da liderança, as novas competências dos líderes. E a gente surgiu a ideia de fazer um programa para a gente comentar um pouco essas novas competências que eles estão apontando, o quanto que não tem buzzword farofa aí, quanto que não tem groselha, e o quanto que a gente pode tirar realmente se faz sentido ou não. Vamos fazer aí como se fosse uma resenha crítica. Foi quase um react. Uma resenha crítica / react do material deles. Qual é a primeira nova competência? Porque olha só o termo, né? As novas competências dos líderes. Então os líderes não tinham isso antes. Quando eu leio isso, eu penso em coisas de inteligência artificial, de tecnologia. Então vamos lá, qual que é o primeiro, Wellington? Vamos seguir pela ordem aqui, tá? Só fazer um disclaimer aqui antes. Esse material que a gente pegou, que estava circulando ali de fato no LinkedIn, é algo que tem até a fonte embaixo da foto ali, que vem do Work Trend Index, que é basicamente um índice de tendências de trabalho aí, que é um apanhado de um blog da Microsoft, tá? Então, basicamente, eles pegaram o que já estava ali dentro e só encapsularam aí de uma forma diferente aí, em forma de conteúdo e eventualmente de produto, né? Então, só para deixar isso claro que nada foi criado aqui do zero, tá? E eles não são gênios que inventaram isso, né? Isso. Enfim, o primeiro ponto que tá ali dentro... Deixa eu fazer uma pergunta. Será que não vale a pena a gente falar que são 7 e falar todos os 7 e daí começar a criticar um por um? Pode ser. Então aqui, pela sequência, tá? As novas competências que foram elencadas aqui foram colocadas quase como graus de importância com base no que os líderes entendem, ou que as pessoas entendem que os líderes deveriam ter, tá? Então, certo. Pela ordem aqui, primeiro ponto, pensamento crítico. Segundo, flexibilidade. Terceiro, inteligência emocional. Quarto, avaliação criativa. Repito, avaliação criativa. O quinto, curiosidade intelectual. O sexto, trabalho com dados. E o sétimo, criação de
prompts inteligentes. Essas são as 7 novas competências dos líderes. Eita. E agora, vamos... A tarefa árdua de manter a educação e a postura e falar de todos, né? É isso aí. Sem perder a classe? Sem perder o canal. Sem perder o canal, sem ser preso pela Polícia Federal? É isso. Sei que o Xandão derrube a gente aqui, cara. Um abraço, Xandão. Sei que o Xandão gosta de você, cara. Primeiro, pensamento crítico. Bom, Wellington, não posso negar que ter um pensamento crítico faz parte de uma das competências desejáveis de ser líder, mas eu não acho que sejam as competências que compõem um líder, né? Eu acho que é importante ter, mas eu conheço líderes que não têm um pensamento crítico tão arrojado e são ótimos líderes, né? Não tô querendo desmerecer isso, mas a minha maior dor aqui é dizer que isso daqui é novo. Dizer que é novo dói o baço. Dói a pâncreas. Pra mim, cara, do que tá aqui como um todo, assim, você tá falando de pensamento crítico, né? É claro, só que isso aqui não é uma competência que é só de líder, entendeu? Quando você vai contratar qualquer analista pro teu time, você espera que ele execute as tarefas ali que tenham sido ditas, mas você espera que as pessoas critiquem o que elas estão fazendo também, entendeu? Então isso faz parte de qualquer posição, tá? Exato. E já antecipando um pouco do meu ponto aqui, que a gente tá falando de as novas competências dos líderes, isso aqui eu vou presumir, tá? Presumir, porque não tá escrito no material, tá? Que isso deve se somar a outras, eu tô imaginando. Porque eu tô vendo aqui... vamos entender que são as novas, as novas coisas que você tem que somar na sua mala. Isso. Porque senão, pra quem tá lendo isso aqui, fora tá faltando um monte de coisa. O cara não falou de gestão de pessoas, não falou de resultado, não falou... Não falou de habilidade financeira, pensamento sistêmico, não falou nada disso, entendeu? Então, aqui tem que fazer esse disclaimer aqui justamente pra gente falar que esses pontos, teoricamente, deveriam se somar a outras habilidades que são o mínimo, ou são condições sine qua non para que você consiga exercer um papel de liderança. Seriam os add-ons. Add-ons, os DLCs, cara, aqui. Mas assim, pensamento crítico, assim, você falou disso, eu também, não deveria ser algo novo pra entrar nessa mala, isso deveria ser o básico do básico, né? E pra todo mundo ficar claro, o que é pensamento crítico? É a capacidade de você receber uma informação e criticá-la. E você só pode criticá-la se você tem o poder de analisá-la. Então você chega pro Wellington e fala assim, Wellington, na época que o Dom Pedro I fundou o Brasil, tinha dinossauro aqui. Aí o Wellington vai pegar essa informação, como ele tem um pensamento crítico, e vai falar assim, pera lá, eu tenho aqui na minha recordação, no meu know-how de conhecimento, que os dinossauros foram extintos com um cometa que caiu na Península de Yucatán, que inclusive gerou a Península de Yucatán, né? Isso aconteceu num período lá, sei lá, Triássico, Jurássico, muito antes do ser humano existir, e Dom Pedro é 500 anos. Então uma coisa não cabe com a outra. Aí você vai falar assim, Albino, discordo de você. Pensamento crítico é a capacidade de analisar os dados, analisar as situações em cima de dados e informações que você possui, né? Que eu acho que faz parte do dia a dia, não só de líderes, como de liderados. Então isso aqui tá aqui, eu acho estranho. Pra mim, eu não sei qual a nota que você dá, eu dou a nota groselha. Eu dou a nota mínimo, né? Porque... não, mas é que de verdade, assim, é o que a gente espera. Eu não vou ficar me repetindo em todos eles aqui, mas... Pra quem tá exercendo não só uma função de liderança, mas mesmo no papel de analista, supervisor, ali, assistente, não importa. Quando alguém chega e te fala assim, faça tal tarefa, precisamos disso. E aí, o mínimo que... E assim, claro que também tem uma questão da comunicação aqui, né, daquela tarefa vir sem contexto, né, e tudo mais. Mas o mínimo que você vai fazer é pensar sobre o que você vai fazer e o como você vai fazer e por que você vai fazer. E aí, então, assim, isso é o mínimo, entendeu? Tem nem que discutir isso aí, Wellington. Isso aí, tipo, qualquer pessoa que tenha o tico e teco dentro da cabeça funcionando, o Chip e Dale, já entendeu. Próximo, flexibilidade. Interessante, mas eu não acho que seja agora
as novas agora. Eu acho que já foi umas 2 gerações atrás que a flexibilidade entrou dentro do role das necessidades de ser um líder, né? Eu acho que quem ainda não está tendo a capacidade de ser flexível tá perdendo assim muito espaço e pontos e vai perder equipe, né? Porque essa flexibilidade aqui eu entendo e encaro como não só com as entregas e com os processos, que seria a capacidade de improvisar, de pivotar, mas ser também resiliente também, né? Ser resiliente, mas também o que mais incomoda os liderados. Porque quando eu leio aqui as novas competências dos líderes, muita gente lê essa frase e fala assim, para eu ser um líder que vou receber aumento. Eu leio essa frase, coitado dos liderados desses caras. Que é os coitados que sofrem é o liderado, né? Então, assim, também tem essa parte aqui, ser flexível com a equipe. Entender que não é só do seu jeito as coisas. Então, hoje em dia, tem ainda muito cara aí que é cabeça dura. Muito cabeça dura e teimoso, né? Então, e não é fácil lidar com gente, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu não acho que seja, tipo, as novas competências. Mais uma a segunda aqui que bate feijão com arroz com farofa. Isso aqui choveu no molhado. Pra mim também isso aqui é óbvio, tá? Não tem muito o que dizer, cara. Você vai ter que ser flexível na tua vida, entendeu? Não é só pra ser líder, cara. Em casa você tem que ser flexível, cara, dependendo do cenário. Então, com teus pais, cara, no trânsito, em todo lugar, cara. Você vai ter que... Todo lugar. Vai ter que trabalhar com isso. Qual é o terceiro? Inteligência emocional. Estamos indo pela ordem, então. Terceira, inteligência emocional. Inteligência emocional. Pra mim, não tô querendo ser repetitivo, mas podia estar um chatbot falando aqui e ia falar a mesma coisa. Cara, isso que é o pior, né? E se te perguntasse pro chat GPT isso aqui... Ele ia desbancar isso aqui, com certeza. Isso aqui, cara. Vou fazer um teste. Vai fazendo aí. Inteligência emocional, no meu ponto de vista, é mais um exemplo de algo que, quando a gente vai olhar... É jornal velho, tá? Isso a gente tá falando lá de início dos anos 90, quando a gente fala de inteligência emocional. Já estamos no inteligência situacional, que é muito mais atualizado. Tem até uma inteligência espiritual antes disso. Então, assim, tem algumas outras teorias que já passaram por cima do inteligência emocional. E não é por causa disso que não é importante. Mas, assim, já é jornal velho, cara. Wellington, o cara que não tem inteligência emocional, e aqui a gente vai de volta dar aquele exemplo. Ele para com ele com o processo e ele com a equipe dele. Ter os nervos no lugar. Eu não sei se você viu, tem uns cortes rodando aí na internet daquele cara Alan dos Santos, o Gigivudo lá, metendo a boca num cara lá, de um doido lá da internet, que é o tal do 38ão lá. Você viu essas cenas? Não. Eu sei quem é o ser humano. Tá todo mundo falando aí, exemplo de inteligência emocional. O cara grita, dá dedo e tal, e o outro cara tá pleno, assim. Eu não entendi o que você falou, calma. E o cara maluco, né? O pessoal falou assim, puxa, exemplo de inteligência emocional. Bom, cara, isso aí é que nem... Desculpa a expressão aqui, é saber fazer xixi. Hoje você tá no nível profissional, competitivo. Se você não estiver trabalhando na série B das empresas, porque a gente sabe que nas empresas tem série A, série B, tem série C, não é? Se você estiver trabalhando na série B, na série C, aí vai. Agora, quem tá na série A, que é grandes empresas de tecnologia, startups, grandes corporações... As pessoas que estão na série A, Wellington, cara, não tem inteligência emocional, não dura. Não dura uma semana, cara. Nós não estamos nem falando, nós não estamos falando... não estamos falando de novas competências. Isso aqui eu colocaria no role de chaves para você ser mandado embora. Você quer ser mandado embora? Mostra que você não tem inteligência emocional, mas é rapidinho. Que nem aquele meme diz lá do... Continue, eu gosto assim, bem saidinho. É só você ir pelo... Pra mim não tem nada de novo. Isso daí não é só de líderes, é de todo mundo. O líder tem que ter nervo no lugar, é verdade. Mas assim, Wellington, pra mim, putz, isso aqui é uma groselha, assim, não tinha o que escrever. Eles podiam ter me ligado, poxa, Flávio Augusto, eu gosto demais de você, cara. Mas eu sei que você dá pouco pitaco. Tem aí uns tontos aí que trabalham nessa empresa aqui que estão te enganando. Me chama quando estiver com pouca ideia, me chama. Eu te dou umas ideias melhores pra esses três primeiros. Eu tenho criatividade.
Não, e outra coisa, né, Wellington? A gente vai trazer aqui, traria no lugar desses 3, coisas que são realmente relevantes para desenvolver novos aspectos da liderança, para como você falou, para realmente somar. Agora, inteligência emocional, me desculpa, Wellington, eu não tenho nem o que mais falar, você fala o que você quiser aí. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Eu pedi pro Charles GPT aqui, pro nosso assistente número 1, pra ele citar. Eu pedi 10 competências aqui, tá? 10 competências para líderes modernos, tá? Posso só fazer para. Não é mais legal a gente deixar isso Vou deixar pro final. Espera. Agora a gente fez aquele gancho que vai manter o pessoal no episódio até o fim. Fica até o final, por favor. Beleza. Mas acho que de inteligência emocional é algo que é muito falado, né? Ultimamente tem sido muito falado, né? Mas na prática, cara, a gente ainda vê as pessoas estourando, a gente vê as pessoas que não conseguem reagir bem a feedback. Então, isso aqui precisa ser, por mais que seja um negócio que a gente tá falando aí há 30 anos já, basicamente, mas ainda assim, eu acho que a gente precisa continuar batendo na tecla, mas talvez com uma abordagem diferente, sabe? Com um negócio um pouco menos etéreo, né? Um pouco menos intangível, e tentar trazer isso um pouco mais pra realidade, porque eu vejo muita gente falando sobre inteligência emocional e listando aqueles 6, 7 pontos lá de seja empático, escutativa, autoconhecimento. O cara lista todo aquele book da inteligência emocional, mas, cara, na prática as pessoas ainda continuam sendo as mesmas, entendeu? Então, e o mais incrível é que hoje, ainda mais com o nível de cobrança que a gente tem, especialmente ali na média gestão e pra cima, né? Eu fico imaginando como que as pessoas que forem promovidas vão sofrer com isso, cara. Vão sofrer com isso no médio prazo, porque uma coisa que o teu gestor te passa não é nem metade da porrada que ele levou pra poder chegar naquele momento, entendeu? Wellington, apesar de você estar falando isso da inteligência emocional, que ainda é um problema, eu concordo com você, mas isso só reforça de que não é uma nova competência. Definitivamente. E eu acho que tem tantas outras antigas que estão faltando também, sabe? Eu acho até que se a gente fosse fazer poderia até fazer as velhas competências que ainda não são praticadas. Poderia até fazer um pouco. As subestimadas, né, cara? Eu acho que uma velha competência que é subestimada é a inteligência emocional, com certeza. Ainda é subestimada, eu acho que... E o problema disso é até um pouco mais grave, Wellington, porque daí a gente vai entrar um passo antes. Eu não sei o quanto que isso é uma habilidade de liderança, é uma habilidade pessoal. Não é de liderança, é pessoal. Você pode dizer assim, olha, para ser líder tem que ter inteligência emocional. Legal, mas, cara, isso é uma habilidade extremamente pessoal. E quando eu tô falando que é pessoal, eu não tô falando que as outras não faz parte do indivíduo. Mas eu tô dizendo que isso aí é de criação, isso aí é tipo habilidade... Que nem você fala assim, é memória. É uma coisa pessoal tua, cara. Ou você tem ou você não tem. Você pode desenvolver, você pode melhorar, mas se você tem memória fraca, você tem memória fraca. Se o cara tem inteligência emocional baixa, ele tem inteligência emocional baixa. Ele pode tentar criar mecanismos pra se controlar, etc, mas ele tem. Agora falar que isso aí é requisito de liderança, não gritar, então, vamos por aqui, não gritar. Educação, tá ligado? Pô, mas ser educado, daí a gente tá, tipo, nivelando por baixo o negócio. Eu concordo, cara. Eu concordo. Realmente, eu acho que esse ponto que tu falou resume um pouco da conversa aqui, no sentido de que é algo que está sendo mal explorado mesmo. E o fato de a gente estar falando disso há muito tempo, eu acredito que só reforça o quanto que isso aqui já é antigo mesmo, entendeu? Então aqui acho que tu uma top. Os próximos temas aqui, as próximas competências, elas são as mais modernosas, Wellington. Aqui começa a parte divertida. Aí começa a parte divertida. Avaliação criativa. Eu adorei, cara. Wellington, o que é isso? Não sei, cara. O que é isso? Você sabe o que é isso? Ai, meu Deus do céu. Cara, avaliação criativa. Ó, eu perguntei para o Gemini, que é o concorrente do Charles, e o Gemini disse o seguinte, ó: a avaliação criativa pode ter vários significados dependendo do contexto. Quando a gente fala de uma avaliação criativa na aprendizagem, é uma atividade pedagógica que ajuda a dar sentido à aprendizagem. Então é uma avaliação onde a gente não tem essa coisa meio delimitada de prova, etc. Que não é o caso que nós estamos falando aqui. A avaliação da criatividade da infância também não é.
análise criativa, não avaliação criativa. Aí nós temos uma avaliação criativa em marketing, que é uma solução que mede o potencial criativo para otimizar o comportamento de compra de curto prazo e melhorar o patrimônio a longo prazo. Não entendi nada. A criatividade é a habilidade de gerar ideias, soluções e possibilidades originais para resolver problemas ou satisfazer necessidades. O que é uma avaliação criativa? Eu tenho uma... Não sei. Eu perguntei pro nosso amigo aqui, pro Charles, tá? O Charles me deu a famosa ensaboada, falou e não falou nada, mas o segundo ponto ele tá um pouquinho menos xarope, mas ele vai chegar no mesmo fim, tá? Ele diz que no contexto de liderança, esse tópico refere-se à habilidade de avaliar e resolver problemas de maneira inovadora e original, ao invés de seguir abordagens convencionais. Ora, quem poderia imaginar, né? Um líder com essa competência consegue encontrar soluções fora do padrão, estimulando a criatividade dentro da equipe e propondo novas ideias. Essa avaliação envolve pensar criticamente, olha só que coisa, né? Olha só que coisa. É o mesmo do primeiro. Desafiar suposições diferentes e extrapolar diferentes perspectivas para tomar decisões mais inovadoras. Aí eu pedi pra ele me dar um exemplo, então, de toda essa conversa aqui. Aí ele falou, olha, pega o exemplo de um líder que está enfrentando uma queda na moral da equipe, devido à falta de inovação nos processos. Ao invés de simplesmente aplicar soluções tradicionais, como reuniões de feedback, o líder decide realizar uma maratona de inovação com toda a equipe. Ele vai fazer um hackathon. Hackathon pra tudo. Mete um hackathon na empresa e funciona, cara. Assim... Isso que ele tá falando faz sentido, só que não é avaliação, né? Eu acho que tá todo mundo, assim, se isso é avaliação criativa, existe um problema semântico aqui. Porque o que é avaliação? A avaliação, o mais próximo aqui que pode falar do mundo dos negócios, seria um diagnóstico, um sinônimo mais próximo. Todo tipo de avaliação é um diagnóstico. Diagnóstico criativo, para mim, eu só consigo imaginar duas versões. Ou é um diagnóstico que é feito de maneira criativa, ou é um diagnóstico que mede a criatividade. Então, para meu ponto de vista aqui, a única coisa que caberia à avaliação criativa é a capacidade do gestor de medir a criatividade da sua equipe. Se for isso, porque a gente precisa de equipes mais criativas. Mas isso a gente também ouve faz quanto tempo, né, vale cara? fazer o curso da Conquer pra descobrir. Isso que eu ia falar, cara. Isso a gente ouve há 1 milhão de anos, sabe por quê? Ó, vocês vão lembrar, vocês são mais velhos aí, e mais uma vez são mais experientes, vocês vão lembrar que ali, mais ou menos entre 2012 e 2018, 19, mais ou menos nessa era dos anos 2010, né? Foi quando a questão da inovação entrou muito em voga. E isso, inclusive, em muitas empresas, era um dos pilares de avaliação das pessoas. Então, sim, e daí também que nasceu o tal do gestão da inovação. Exato, cara. Então, assim, gente, quando a gente tá falando aqui numa linha mais criativa, mais inovadora, as pessoas lá atrás, cara, já eram avaliadas por conta disso. Então, quando a gente fala aqui de avaliação criativa ou trabalhar criativamente aqui, assim, é muito difícil você medir, cara. É muito difícil você colocar uma régua ali pra você diferenciar método de criatividade, por exemplo, entendeu? Porque se eu chego lá e falo, não, poxa, eu usei PDCA aqui pra poder, ou DeMichael, qualquer coisa, usei um A3, um Hoshikanri aqui pra... Mas eu tirei a análise da causa raiz, porque pra mim não serve pra nada. Risos, né? Isso não é criatividade. Tipo, tá tentando muito tentativa e erro. Mas se o cara chegou lá e ele, independente do caminho que ele tenha utilizado, e ele foi lá e atingiu o resultado, cara, como que eu posso falar que o cara resolveu por ser criativo, ou porque o cara muito bom metodologicamente e ele conseguiu explorar tanta opção que conseguiu chegar no mesmo resultado, entendeu? Então é muito difícil. Pra mim a criatividade, posso estar preconizando aqui coisas que tô falando sem ter base, tá? Preconizar tem muita coisa muito que boa, fica muito claro, tá? Se eu fosse dar um veredito e dizer que criatividade tem que ficar guardada num curralzinho próximo ao ideação, que é gerar soluções. Ideação, gerar soluções, criatividade ficaria ali. Porque hoje, é verdade que a gente tende a não ser muito criativo, não ser muito inovativo nas coisas, acaba repetindo muito o feijão com arroz, e a criatividade ajuda a resolver negócios. Só que a criatividade na contabilidade dá cadeia.
Um abraço pro Não é? Kevin do The Office. Né? O fator coloca o fator Americanas. Kevin pra poder fechar. Pra poder fechar o balanço. Ou um abraço pra Americanas e pro Lehman. Mas assim, o que eu acho, Wellington, é que isso a gente não sabe. Então vamos dar um salvo-conduto pra eles. Eu não sei o que é. Temos que erguer a bandeira e falar, a gente tentou analisar em cima do repertório que a gente tem. Avaliação criativa, se for algo próximo de tudo que a gente falou aqui, Groselha. é buzzword. Buzzword, certo? Agora, se for uma coisa diferente, a gente dá o braço a torcer. De 1. Agora vamos pro próximo. Curiosidade intelectual, Wellington. Curiosidade intelectual, cara. Como que você juntou essas duas palavras na mesma frase sem parecer um gerador de lero-lero? Entendeu? Olha, eu vou te dizer o que eu acho, tá? Sem querer bater mais nos coitados aqui do Rubim e do sócio dele. Coitado do Flávio Augusto. Foi enganado por esse Rubim e o outro malandrex lá. Mas tá bom. Curiosidade intelectual, Wellington, vamos tentar abreviar aqui. É um nome farofinha, buzzword, pra aquela habilidade de aprendizagem. É o cara ter capacidade de aprender. Deve ser isso. Ou deveria ser. E daí também não tem nada muito de novo. Curiosidade intelectual, a gente vai tentar interpretar aqui ao pé da risca, seria assim, puxa, um novo líder tem que ser aquele cara que tá sempre querendo aprender coisas novas. Lifelong learner lá da... Não... É o lifelong learner, mas só que é uma coisa voltada, assim, o Wellington, eu tenho 20 anos de contabilidade e eu vou me desafiar aqui a aprender Python. Só que isso daí já tem outro nome. Isso aí se chama agilidade de aprendizagem. O cara tem a capacidade de aprendizagem, sabe? É uma agilidade mental chamada aprendizagem. E não curiosidade intelectual, né? Curiosidade intelectual. Como que é? Isso é o que tava ali. Puta merda. O que existe curiosidade que não seja, aqui não é intelectual, o que é? É do Nelson Rubens? Curiosidade fofocal? Curiosidade imbecílica? Sei lá como que seria isso. É muito... Ó, se você quisesse colocar aqui só curiosidade, eu não acharia ruim, cara, porque a gente nunca ouviu isso, entendeu? Não, a gente verdade. nunca ouviu que o líder tem que ser um cara super, super curioso, entendeu? Eu pelo menos nunca isso é legal. Em fórum de liderança, assim, eu nunca vi o cara isso é falar, novo. Tem que ser curioso, entendeu? Tem que ser. E curioso é diferente do que eu falei. A capacidade de aprender. Curioso é diferente. E aqui... Wellington, curioso claro é diferente. Porque o Wellington, o curioso é aquele cara que não aceita a resposta superficial. E o cara vai atrás. Cava e vai atrás e vê e tal. Então, aí eu acho que seria bom. Agora, criatividade... Puta merda. Curiosidade intelectual, nada a ver. A mesma coisa. Ali, entendeu? Tipo... E a avaliação criativa também, se fosse só criatividade. Cara, seria legal. Seria mais parrudo. Legal, entendeu? Seria legal também. Seria mais parrudo. Porque também é difícil você ver em posições de liderança, assim, de gestão, o cara falar de falar, não, criativo. O cara tem que ser criativo. Não, ele tem que focar em resultado, focado em pessoas. Então, o cara é mais medroso. É um negócio o cara gestor fica mais medroso. Fica mais medroso com medo de perder emprego. Essa é a verdade. Isso, né? Criatividade na gestão é foda, né, cara? Então, assim, ó, a gente trocaria a avaliação criativa por criatividade e o curiosidade intelectual por curiosidade. E aí eu concordo. Daí a gente concorda. Daí esse aí a gente concordaria. Mas do jeito que tá escrito aqui, não. Isso aqui é pra enganar bobo. O próximo, qual que é? Como olha, se cara. Fizesse na base da ideia. E quem trabalha. Qual gestor não trabalha com dados? Porque se o gestor não trabalha com dados, esse também é jornal velho. Mas só que eu sei o que eles estão querendo dizer aqui. Só que de volta estão escolhendo. Eu acho que as pessoas mudam os nomes. Daquela história que já teve episódio de Buzzword, se você tá ouvindo aqui. Coisa que só muda de nome também. É um episódio bem legal. Coisa que só muda de nome, que é parecida, a mesma coisa. Inclusive, Buzzword e coisa que só muda de nome, tinha que ter os dois, porque é o próprio veneno. É a mesma coisa. Mas assim, Wellington, o que eu ia dizer? Pra mim, essa agilidade aqui, o que ele tá querendo dizer aqui, trabalho com dados, é gestão científica, é tomada de decisão baseada em dados. Que eu acho que não é tão nova, mas concordo também que tá em falta no mercado, porque a gente teve uma avalanche aí de influência psicológica do tal do intuição. Eu se sou um diretor e um gerente meu fala assim, eu tive intuição, eu mando embora.
Você não é pago pra ter intuição, você não é cartomante, não joga búzio aqui na empresa. Você tem que tomar decisão em cima de números, meu amigo. Ah, eu tive intuição, vai ter intuição lá na sua casa lá. Pedir a pizza do final de semana. Wellington, não é brincadeira, cara. Como assim? Como assim? Trabalho com dados. Se você tem um gestor na sua área que não trabalha com dados, na sua empresa e que não trabalha com dados, ele deveria estar aí. E assim, eu não consigo nem imaginar em que área que isso é possível, entendeu? Se você pegar, cara, do comprador até o cara que tá expedindo o produto, cara, não tem como o cara não trabalhar com base de dados na mão. Não é possível, cara. Não é possível. É muito jornal velho, mas eu só consigo imaginar que isso aqui pudesse ser encaixado melhor escrito dizendo assim, tomada de decisão baseada em dados, que é a tal do gestão científica. Que isso, apesar de não ser tão tipo novo... Descartes, assim, né? Ainda não é tão novo quanto Descartes, né? Pois é. É que esses dias eu vi um cara falando que a gente teve uma idade média da gestão que eu gosto muito do Dale Carnegie. Mas ele foi um dos caras que contribuiu para esse Dark Ages da liderança, onde que até o nosso saudoso Jack Welch também compartilha dessa mesma água. Nem por isso eu tô criticando ele, porque é um dos caras que tanto eu e o Wellington aqui mais admiramos. Mas é de uma escola de gestão que era o tal do medalhão. O cara é medalhãozão. O cara chega... É o cara que fala com as pessoas, e articula, e é o cara que tem nome, quando ele entra na jogada, o peso, tal. Isso é muito legal, eu acho que funciona. Só que as empresas estão trabalhando agora com uma nova realidade. Geração nova, que é espaço de tempo curto, quer crescer, tal. Então o que aconteceu? Começaram a juniorizar as vagas. Então é o seguinte, hoje vai ter um cara numa empresa... com 5 anos de experiência, sentado numa cadeira de diretoria, em alguma empresa por aí. Então, o que acontece? É necessário agora, se a gente entregou o pirulito para as crianças birrenta, agora a gente tem que remendar o estrago. E o remendar o estrago é chegar para eles e ensinar que eles precisam tomar decisão baseada em dado. Por quê? Porque eles não têm o outro lado, eles não têm a bagagem do Jack Welch, dos medalhãozão, eles não vão conseguir tomar essa decisão do jeito que é o autocrático com emergência, medindo risco, ou então o democrático puxando as pessoas. Eles não têm nem tempo. Eles estão saindo do coeiro e da mamadeira faz poucos dias. Então eles não têm esse know-how para fazer isso. Então a única maneira de eles serem eficientes é baseada em dados. E eu não acho errado também que os caras mais velhos comecem a fazer isso. Traz para mim lá esse gráfico aqui. Qual que é o melhor fornecedor? Puxa, eu nunca tive essa impressão. Que legal essa análise. Isso é uma coisa que eu vi dos caras da Lura, os donos da Lura, em 2016 falando, o gestor cada vez mais vai ser um cientista de dados. Ele precisa comprovar as hipóteses dele através dos dados e aí em cima dela traçar ações que sejam mais confiáveis do que apenas a intuição. Então aí, nesse sentido, eu concordo com tudo que está escrito. Agora, só não sei se é tão moderno e tão atual, assim, tão pro jovem isso, Wellington. É isso que eu duvido. A gente trabalhou junto em 2016 e 2017. No final de 16, tá? Faz 8 anos. A gente lembra de um dia que foi o pessoal da Microsoft lá apresentar o Power BI pra gente? Eles foram apresentar o Power BI e aquela solução de inteligência artificial, que eu não lembro o nome agora qual que era, cara. Mas que era um negócio que fazia, era meio que mimicava, assim, o robozinho lá. Eu não lembro agora o nome, cara, mas... Sim. Mas era bem legal. Era bem legal. Mas era o negócio incipiente do Office 365, eram os primeiros dias do Office 365. Tá falando disso há 8 anos, cara, entendeu? Por mais que a gente fale assim, não é tão novo, cara, mas é uma geração já, entendeu? Que a gente tá falando. A gente já passou, assim, né? Não é possível que a gente tá falando disso há 8, há 10 anos, e agora que a gente tá falando que isso é uma nova competência de um líder, entendeu? Se o cara tá vendo isso aqui agora e tá achando que é novo, esse cara tá pra trás já, entendeu? Tipo, já ficou... Já faz hora, né, que tá pra trás. E assim... se tem um gestor hoje que tá tomando decisão sem analisar gráfico, sem puxar informação, sem fazer uma regra de 3, minimamente uma regra de 3, esse cara tá morto, só ele não sabe. É o Walking Dead, né? Decisão, entendeu? Com base em quê, sabe? Aí, tipo, essa daqui tá bem desqualificada mesmo. Apesar de ser muito importante, a gente entende aqui que, meu Deus do céu, é que nem saber ir no banheiro. É básico do básico. E o último, que eu acho que, se eu fosse te dizer, é o único que eu acho que tem tudo a ver com a atualidade. Eu acho super importante também, tá? Criação de prompts inteligentes.
Eu só não gostei dessa palavra inteligente. Não que eu não gosto de inteligência, mas... Não vai criar nada que não seja, eu né, não cara? consigo imaginar... por que eu criaria um comando? Vamos trazer a palavra prompt pro português, porque esse sincretismo linguístico, sincretismo linguístico, que é o neologismo, às vezes acaba fazendo com que algumas palavras se tornem entidades. E o prompt já se tornou uma entidade. As pessoas não sabem o que é. Prompt é comando, caramba. Vamos dar o nome aos boi aí, tá? Então é o seguinte, é a criação de comando que você vai usar com inteligência artificial. Agora, existe prompt, que é um comando para uma IA que seja burro? Por que ele é, então? Por que ele existe? O comando burro existe, entendeu? Agora você não vai criar nada burro, entendeu? Você não pode falar que criar um negócio inteligente seja uma competência, entendeu? Porque é o mínimo que se espera, comando entendeu? burro... O comando burro é quando você interage com a inteligência artificial sem ter um script. É quando você não sabe o que tá pedindo, entendeu? E se você tem um script... você tem uma linha de comando que você planejou falar com ela. Então, por si só, não tem como ser o prompt inteligente. Eu não consigo entender isso. Pra mim, é mais um sintoma aí de buzzword pra vender curso. Pra chamar atenção. Mas agora falando dessa competência em si, que acho que não é na criação de prompts em si, mas é de utilização da utilização de ferramentas de inteligência artificial, isso eu concordo que é um negócio que é super novo mesmo, tá? E precisa. Isso precisa. E isso é emergente mesmo. E assim, você ainda não tá pra trás, entendeu? Ainda você como posição de gestão, como tá numa cadeia ali mais tática, você ainda não tá pra trás em relação aos teus pares, porque dificilmente eles vão conseguir usar isso muito a favor deles, que vai gerar um resultado muito maior do que a tua concorrência aí, tá? Mas... a maioria do pessoal tá engatinhando no tema ainda, então ainda dá tempo ainda. O que o pessoal tá usando é muito simples, né, cara? O que o pessoal ainda tá usando pra... especialmente nos cargos de gestão, ainda é muito simples, tá? Eu não tô falando do gestor operador, tá? Não tô falando do gestor que é analista também, entendeu? Eu tô falando do cara que é gestor e gestor mesmo, entendeu? Que é mais tático ali, tá? As planilhas deles não são pra poder ficar operacionalizando dia a dia, não é essas coisas, então eu tô falando de... porque tem um monte de cara, eu sou gestor, daí o cara, tipo, é programador junto com o time dele, entendeu? Então, tipo, porra, não é gestor, né? Então, me desculpa. Tô falando de gestão de equipe, estamos falando de gestão de equipe. E aí, nesse ponto, saber disso, até pra você não ser atropelado pelo teu time, é muito importante. É muito importante. Pra você não ficar pra trás. E você pode usar pra fazer gestão também. Você pode fazer avaliação de desempenho. A gente criou uma que a gente prometeu. Existe, ela funciona. A gente ficou de entender. Não divulgou. Mas a gente criou uma pra avaliar desempenho das pessoas. Então, assim, as possibilidades com inteligência artificial são ilimitadas. Wellington, veredito final e na sequência vamos ler o que o Charles indicou e se o Charles ficou melhor que eles. Mas assim, pra mim, Wellington, é groselha isso aqui. O cara que comprar esse curso, veredito do Albino. O cara que comprou esse curso aí é um otário. A única coisa que vale a pena é o criação de prompt inteligente. O resto é otário. É otário. Tá comprando figurinha da Copa do Mundo de 98. Coisa velha. Tá comprando a Gazeta do Povo de 11 de setembro de 2000. Isso, que data, né? Pra vocês que não estão... isso que foi ontem, né? Que foi ontem. Tá ouvindo hoje, que a gente lançou, mas a gente gravou isso aqui no dia 12, né? E foi um dia depois do 11 de setembro. Mas enfim, o famigerado dia do Goku, né? O dia que a TV Globinho tirou o Super Saiyajin 3 do ar. Reza a lenda. Acho que o meu veredito aqui é que se você é um líder novo, recente, você não deveria mirar nisso aqui. Não deveria. Você tem que mirar naquilo que é essencial. E o que é essencial para o novo líder, cara? Se você for resumir em 3 pontos aí, cara, de maneira muito simples, cara, atingir resultado por meio das pessoas dentro do teu orçamento, cara. Basicamente resultado, pessoas, resultado e budget, cara. É isso que você tem pra trabalhar. Claro que você... exatamente, porque é isso que manda embora. A gente via lá no CCC, cara, o gestor que era mandado embora era o cara que estourava o orçamento, era o cara que na hora da avaliação de clima, o cara era um péssimo gestor e detonava com a equipe dele.
e o cara que não tinha nível de serviço, não batia os indicadores dele. É esses você três, foca nesses é três. isso mesmo. E aí, a hora que você amadurecer... E assim, nada impede de você pegar outras coisas, porque conhecimento nunca é demais, né? A gente até falou disso um pouco na outra semana, né? Mas com aquela... Grande ET Bilu. Busque Grande conhecimento. Bilu, ET. Pra você que é jovem, procure aí ET Bilu depois no YouTube. Sagas da TV brasileira, né? Mas... Lembre desses 3 pontos, cara. Você precisa só atingir resultado para meio das pessoas dentro do teu orçamento. Aí você precisa. De resto, cara, tudo que vier pra ti é lucro. Não faça cagada. É lucro. Não faça cagada. Fique atento. Ó, você quer mais uma competência aqui, ó? Fique atento. É estar atento ao mercado. Estar atento aos movimentos, cara. Com isso, você já vai abranger tudo que tá aqui dentro. Porque aí é um pacote só que você... Porque dentro disso você vai ter aqui... Você vai ver que em algum lugar vai falar sobre resiliência, que tá junto ali um pouco com inteligência emocional, flexibilidade, vai falar ali um pouco sobre questão de você trabalhar com dados, vai falar de SQL, vai falar de Python, vai falar de um monte de coisa que você precisa saber que existe, vai falar de inteligência artificial, então cuidado, cara, porque hoje a gente tá muito sobrecarregado aí de informação, né, mas que nem a gente falou... Que foi uns episódios atrás aí da diabetes aí, né? As coisas são simples. É. As coisas são simples. É a gente que vai escolher deixar a situação A ou B mais complexa do que ela deve ser. Então, gourmetizar, ficar gourmetizando a liderança. Vai no que é essencial. O que tá aqui é importante? Claro que é. Não tá dizendo que não é importante. Agora, isso aqui não é novo. Porque o tópico aqui foi pra falar das novas competências. O que não são novas coisas. O que é novo aqui seria o que a gente tava falando ali sobre você ser criativo, se a gente for substituir a avaliação criativa ali, você ser curioso é um negócio que é novo, porque isso não é falado normalmente em fóruns de liderança, e você trabalhar com ferramentas de inteligência artificial, isso também não é falado ainda, né, de maneira muito, ou então de maneira muito genérica, né, então esses 3 pontos são novos, o resto não é, então vai no simples, se relacione bem, convive bem com as pessoas, atinja o resultado, fique dentro do orçamento, esteja atento ao mercado que você não vai se arrepender. Isso aí tá cheirando Brasília 0 km. Se quiser comprar, compre. Brasília 0 km é foda. Em 2024, tá ligado? Em 2024. Wellington, o que o Charles indicou? Vamos lá, primeiro aí? Ponto, tá? Vamos ver se o Charles fez melhor que o Rubinho. Eu vou mandar um print depois aqui pro Albino pra gente poder colocar na eternidade aqui, porque eu não fiquei... Fala no microfone. Depois eu vou mandar um print aqui pro Albino, porque pra não parecer que eu tô... Que eu fiquei... Não, inventando. É que eu não fiquei... Porque eu podia ter ficado pivotando aqui, né, dentro, até ele me trazer um negócio bom. Tá. A primeira a primeira que eu falei foi o seguinte, porque foi um prompt burro, entendeu? Foi o meu prompt burro que eu falei, olha, cite as 10 principais características e competências, só que em vez de colocar que eram novas competências, eu falei que era pra novos líderes, entendeu? E aí ele fez competências pra novos líderes. E só, eu vou até comentar. Mas vou colocar o que ele falou aqui, tá? Primeira coisa. Fala. Não necessariamente na ordem, né, mas... O que ele comentou aqui? Comunicação eficaz. Ele não falou de comunicação aqui, não tem nenhum aqui nas novas, né? E é o mal do século ainda. Aí aqui ele já tinha falado inteligência emocional, visão estratégica, que é a base... e aí quando ele fala de visão estratégica, é a habilidade de planejar e executar a longo prazo com metas claras. Então, basicamente, tá falando de resultado. Basicamente, tá falando aqui de atingir resultado. Tomar a decisão, fazer escolhas baseadas em dados e analisar riscos. Olha só. Outro ponto aqui, delegação, saber delegar tarefas e confiar na equipe. 6º ponto, empatia. 7º, resolução de conflitos. 8º, adaptabilidade. 9º, feedback construtivo. E o 10º, inspiração e motivação. Cara, isso aqui é melhor do que muita coisa que a gente tá vendo aí dentro do mercado. Sim, tá? sim. E assim, foi a primeiro ponto. Aí, depois que eu vi que eu pedi errado, aí eu falei... Aí eu considere quais são as novas competências para os líderes nos dias de hoje. Isso que eu falei. E aí ele listou outras 10. E aí? Primeiro ponto, liderança inclusiva. Avaliar como promover diversidade e inclusão dentro das equipes. Que é uma coisa que realmente, para nossa geração de liderança, é algo que a gente também não havia sido brifado, né? Segundo... E é novo, e é importante. Segundo ponto, mentalidade digital. Compreender suas tecnologias para inovação. Então, basicamente, a gente está falando aqui esse negócio de estar atento ao mercado. Então, atento às mudanças.
Terceiro, Faz agilidade e adaptabilidade. Rapidez na adaptação a mudanças constantes. Isso aqui é muito mais importante do que qualquer coisa que tá aqui. Aqui tá junto com a flexibilidade. Talvez seja junto com a flexibilidade ali. Só que flexibilidade é manco perto desse que você falou. E o outro ponto aqui, né? Inteligência emocional e social. É o outro ponto que ele colocou aqui. Boa, legal, legal. E aí o outro ponto aqui. Que é a capacidade de fazer os networkings. Que isso aí constrói, a gente já falou várias vezes aqui no episódio, que é a tua chave de promoção e crescimento dentro de empresa. Cultura de aprendizado contínuo, que a gente falou do lifelong learning ali, entendeu? Exato. Que seria parecido com o curioso aqui, né? Se fosse parar a pensar... Mas né? É que nem o Flamengo e o Atlético ser parecido. Não é. Tudo é futebol, né, cara? Os dois são preto e vermelho. Os dois são preto e vermelho e jogam futebol, né? Só que um é horizontal, outro é vertical a linha. Um é clube de regatas, que começou remando, o outro é uma fusão de dois só clubes, de futebol. Então, fusão de dois clubes, pois outro ponto aqui, gestão de mudanças, é o sexto ponto aqui. Isso, olha que legal isso aí, cara. Porque as pessoas não sabem fazer isso. Porque não é fácil. De todos os níveis, se imaginar. E é uma competência mesmo, cara. Não é fácil. É uma competência boa mesmo. Gostei dessa. Só não acho nova, mas gostei. Não é também. E aí outro ponto aqui. Esse aqui Isso aqui tem cara de barrigada dele, tá? Mas ele colocou um sétimo ponto aqui de responsabilidade social. Que é basicamente aquela pegada mais ESG ali, de conduzir negócio com foco em sustentabilidade e tudo mais. Isso se aplica se você for um gestor... macrogestor. Se você é um gestor de tipo setor, executivo, não tem né? como você fazer. É só executivo. Enfim. Aí se aplica. Se você for executivo, conselheiro, aí ok. Mas se você é de diretor pra baixo, esquece. Isso aí é pra você cumprir regra dentro da empresa. Aqui. Esse aqui é interessante, cara. Colaboração remota. Gerenciar e liderar equipes distribuídas. Isso aqui é um negócio que, dependendo do cenário, é difícil de fazer, cara. É difícil. As pessoas não sabem gerir a galera nem do digital físico, mesmo, Teams, todo mundo virtual. Físico, o cara consegue, velho. É, foda mesmo. Isso aqui é difícil. Olha, que legal isso aí. Eu gostei dessa lista aí. O último não, o nono aqui, resiliência, né? Beleza, ok. E aí o 10º ponto, tomada de decisão baseada em dados. Aí. Então assim... Mas você viu que a gente falou tomada de decisão baseada em dados. O que os idiotas escreveram lá? Falaram em trabalho com dados. Trabalho com dados era o... foi isso? O penúltimo ali era o trabalho com dados, o 22% ali. Nossa, mas aí é muito... É muito super... É muito entende, muito assim, isso aqui... Né? Bom, a gente pode... Vamos mandar isso aí pro Flávio Augusto. Foram Flávio duas frases, cara, que a gente colocou no chat GPT. Ideiazinha boa. E ele já trouxe aqui pra gente. Isso aí é coisa melhor. Então... Por mais que a gente fique brincando aqui, mas pô, o GPT fez um troço aqui, olhando pra nossa visão, tá, aqui de quem tá no bem dia melhor. a dia, né, e sabe do que dói na prática, o que você precisa colocar pra rodar rápido. Isso aqui, se os líderes tiverem esses pontos aqui bem desenvolvidos, cara, a gente estaria num nível bem melhor do que a gente tá hoje, entendeu? Bem melhor. Esse curso eu compraria. Esse aqui... E não precisaria ser um curso com tudo isso. Se você me dissesse que ia ter um desses aí, eu sou disposto a comprar. Fosse dividido entre né, cursos separadinhos. Módulos, com certeza, com certeza. Acho que esse tá bem melhor. Então, fica aí. Nosso veredito é que se você tiver em dúvida, não compre o da Conquer. Assim, porque é furado. Olha, então vou ter que ser verdadeiro. Aí tem que ser verdadeiro, né? É ruim, né, cara? Isso aí, não tô falando da Conquer como um todo. Tô falando disso daqui, é uma bosta. Deixa eu fazer até um disclaimer aqui, tá? Eu fiz vários cursos da Conquer, tá? Eu consumo o material da Conquer com frequência, tá? Mas isso aqui tá muito lero-lero, cara. Mas eles estão baixando o nível. Eles estão baixando o nível, né? Eu consumi muito material há alguns anos, né? Então, agora, faz uns 2-3 anos aí que eu já não vejo mais. Mas ainda assim... Aliás, o que não tá baixando o nível, né? Eu vi esses dias umas publicações aí, Federal do Paraná, uma galera lá sendo professor da Federal lá de uns cursos aí emergentes aí, olha... Já diria Avril Lavigne, né, cara? Complicated, né? Complicated! Ai, tá certo então. Falou, tchau, pessoal. Galera, até uma boa vida, até o futuro. Paz! Paz e bem, irmãos. Tchau.
Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.